E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Volto aqui para mais uma aula e hoje começamos finalmente o modernismo propriamente dito. Recapitulando, nas aulas anteriores, trabalhei com vocês o pré-modernismo, falei sobre as características históricas do momento, sobre as escolas que por ali transitavam, falei para vocês sobre simbolismo, não falei sobre parnasianismo, só de maneira lateral, né? O que vai interessar no parnasianismo é aquela ideia do culto à forma rígida, sobre o que eu vou falar nessa aula um pouco para fazer uma comparação com o grande modernista, com a poesia livre do grande modernista Manuel Bandeira. Mas falei também no passado, nas aulas passadas, né? Não faz tanto tempo assim. Falei também sobre alguns autores, né? Falei sobre Lima Barreto, mostrei um pouco da obra de Lima Barreto. Falei sobre Monteiro Lobato também, vocês trabalharam um pouco de Monteiro Lobato. Apresentei para vocês também o formidável Augusto dos Anjos e também Euclides da Cunha. Começou com Euclides da Cunha e os Sertões. Então, tudo em aulas curtas, sintéticas, de maneira rápida. Todas essas obras, com certeza vocês não conseguiram, não teria como ler integralmente ao longo desses dias que passaram, é pouco tempo para muita coisa, mas a gente tomou contato, leu um pouco e entendeu em que contexto isso se insere. A partir de agora, vamos para o modernismo propriamente dito. É preciso dizer que o modernismo, ele começa oficialmente, é uma escola com data marcada, simbolicamente demarcada, né? O modernismo começa na Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922. No dia 11 de fevereiro começou a Semana de Arte Moderna. Ela demarca o começo do que foi a escola de libertadora na literatura brasileira. Ela foi diferente de tudo que tinha acontecido antes, desde que chegaram os portugueses, a literatura de informação, os jesuítas, depois barroco, depois vem arcadismo, depois romantismo, que vai celebrar, aí a gente vai fazer uma comparaçãozinha, o romantismo brasileiro, ele vai celebrar, sim, a terra, o índio, mas de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira europeia de celebrar, uma maneira muito idealizada. Depois do romantismo, a gente vem aí para essa transição, né, realismo e naturalismo, sobre o qual falei também, uma corrente importante para atravessar o rio para chegar no modernismo. Depois o parnasianismo misturado com simbolismo, esses autores de transição, que uns estão num lugar, outros estão em outro lugar, e até a gente chegar no modernismo, que aí é completamente diferente, é uma grande ruptura. É como se a gente dissesse, bom, até aqui foi isso, agora deixa eu criar a ideia de identidade nacional por meio da literatura. Foi o movimento da literatura, das artes plásticas, da pintura, da escultura, foi um movimento de tudo, foi um movimento de ruptura. A partir de agora, não queremos mais fazer cópia da arte produzida na Europa. Agora vai aparecer aí um nacionalismo, uma disputa, uma briga pela origem, mesmo aquela origem indígena nacional, mas não idealizada. Agora, de fato, se quer aproximar da realidade que se vive. Como já no pré-modernismo vem acontecendo, se quer relacionar a realidade que de fato se vive, a história que de fato é a nossa história, que é a história brasileira. Então, a Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal em São Paulo, vai ser uma semana para escandalizar, para escancarar. Os versos eram recitados com a casa cheia e eram vaiados, porque os versos diziam coisas contra tudo que estava estabelecido até aquele momento, e agora estava rompendo, e toda a ruptura ela é um tanto traumática. Então esses rebeldes, lembrem-se, os principais rebeldes revolucionários da Semana de Arte Moderna, que causou no cenário cultural brasileiro, era um movimento artístico e cultural que vai influenciar todo o país, com a sua carga de significação, com a sua busca pela essência do que é a identidade nacional. Esse é o movimento modernista, é um grande acontecimento, é um grande movimento de libertação. A arte agora vai ser
realmente arraigado nacional. Eles nesse momento, em 1922, eles não sabiam direito o que eles queriam, mas eles sabiam muito bem o que eles não queriam. Como disse um crítico na época, sabiam muito bem o que não queriam. Então, essa semana vai ser um grande acontecimento, vai ser um grande estardalhaço, inclusive ano que vem, em fevereiro de 2022, é o aniversário de 100 anos da importantíssima Semana de Arte Moderna Brasileira. Então, esse acontecimento vai romper os últimos os últimos elos de ligação entre a literatura que se fazia no passado, aquele culto aos gregos, o culto aquele classicismo, tudo isso vai se acabar. Isso pode até aparecer entre os modernos, mas vai aparecer de maneira irônica. A escola tem característica de ser uma escola que traz a literatura, a poesia, a prosa para uma linguagem muito mais próxima da rua, muito mais próxima do povo, sem a pompa, sem toda aquela carga de estrutura. Não é obrigatório mais ter métrica, não é obrigatório mais ter rima. Então são os versos brancos, são os versos livres. A poesia vira uma espécie de conversa muitas vezes, como a gente vai ver nessa aula. Vai aparecer o poema piada, como é considerado o grande poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, que a gente também vai ver nessa aula. A língua sem arcaísmos, sem erudição, natural e neológica, a contribuição milionária de todos os erros, como falamos, como somos. Não há luta na terra de vocações acadêmicas, há só fardas, os futuristas e os outros. Uma única luta, a luta pelo caminho. Dividamos poesia de importação e a poesia pau-brasil, de exportação. Houve um fenômeno de democratização estética nas 5 partes sábias do mundo. Instituíra-se o naturalismo, copiar. Quadro de carneiros que não fosse lã mesmo, não prestava. A interpretação no dicionário oral da Escola de Belas Artes queria dizer reproduzir igualzinho. Veio a pirogravura, as meninas de todos os lares ficaram artistas, apareceu a máquina fotográfica e com todas as prerrogativas do cabelo grande, da caspa e da misteriosa genialidade do olho virado, o artista fotográfico. Na música, o piano invadiu as saletas nuas de folhinhas de parede. Todas as meninas ficaram pianistas. Surgiu o piano de manivela, o piano de patas, obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça solar, a reza, o carnaval, a energia íntima, o sabiá, a hospitalidade um pouco sensual, amorosa, a saudade dos pajés e os campos de aviação militar. Pau-brasil, o trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro. É um momento dos grandes manifestos que vão vir para enfatizar a ruptura, para enfatizar a mudança, para enfatizar a transição. É o tempo em que vão surgir as revistas, importantes revistas como a Claxon, vão surgir importantes manifestos, 2 dos quais principais são manifestos escritos por Oswald de Andrade. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Antes dos portugueses descobrirem o Brasil descobriu a felicidade. Tupi or not tupi? That's the question. Manifesto Antropofágico, Oswald de Andrade, 1928. E aqui já é bom que se diga, para efeito de estudo, o modernismo é dividido em 3 fases, principalmente em 3 fases. Tem outras correntes que reconfiguram, principalmente o final dele, que dividem de outra maneira. Mas a primeira fase
há consenso sobre ela, é chamada fase heróica, de 1922 a 1930. E os principais personagens dessa fase são Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. A fase heróica, então, vai constar desse momento de defesa, de busca, de representação de uma poesia que se aproxime da natureza pura, primitiva. É uma procura por primitivismo, não no sentido pejorativo disso, mas primitivo no sentido de puro, no sentido de real, de como era de fato a vida no passado, a vida quando os portugueses chegaram. Há um poema de Oswald de Andrade, dessa época, que vai representar, né, entre tantos poemas que eu vou falar aqui, que vão representar essa mudança, há um poema dele que faz uma menção a um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, o trecho da carta de Pero Vaz que fala sobre quando, mais ou menos o trecho de Pero Vaz sugere que por conta de uma chuva muito forte, os portugueses erraram o caminho para as Índias e acabaram indo parar na Bahia. Então, o trecho da carta dá a entender que foi culpa da chuva, da forte tempestade, que eles erraram o caminho e que, portanto, nos descobriram, não, nos invadiram. Então, há um poema de Oswald de Andrade que vai fazer uma ironia. A poesia moderna, ela é cheia de ironias, cheia de duplo sentido, cheio de metapoesia, a poesia que fala sobre a poesia e analisa. Então, o poema de hoje, vamos ao poema de Oswald que fala sobre a chegada dos portugueses. Poema de Oswald de Andrade, Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Muito bem, a gente vê aí a diferença gritante da composição modernista. Parece uma brincadeira, parece uma piada, cheia de ironia, cheia de uma carga de significado. Vai tocar fundamente, apesar da brincadeira, vai tocar fundamente na nossa história e mesmo na maneira como nós fomos, como os nossos indígenas, nossos ancestrais foram dizimados, né, foram desrespeitados. Quando a gente imagina um poema, a gente lê um poema desse, a gente pensa nas outras escolas, em tudo que vem, né, nos poemas de Gregório de Matos, nos poemas de Gonçalves Dias, né, a maneira de celebrar o Brasil de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, tralalá, 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 tralalá. Tá celebrando o nacional, o poeta estava longe, cantando a sua terra, cantando nossos bosques têm mais verde, nossos mais amores, todo aquele amor, toda aquela carga sentimental, mas sem investir na essência de que verde é esse, que amor é esse, que terra é essa. O Oswald de Andrade vai fazer, não vai estar tão preocupado com o cenário, vai celebrar e vai tocar em pontos muito, muito sociais dessa relação, muito fortes, né? Então, esse é o grande expoente da primeira fase, do primeiro momento modernista, a chamada fase heróica.